Você já se perguntou qual a diferença entre construir uma família na capital e no interior? Bem, para te responder essa pergunta, o nosso grupo, que é formado pelos alunos Ana Carolina, Cláudio Gabriel, Gabriel Meira, Gabriel Ian e Yasmin Feitosa, selecionou a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, e o município de Governador Valadares para mostrar essa diferença. Bom, tudo já começa no número de habitantes. Enquanto Governador Valadares tem um pouco mais de 280 mil habitantes, a capital tem mais de 2,5 milhões, ou seja, quase 10 vezes mais habitantes. Se tratando de escolaridade, quanto mais escolarizadas são as pessoas, melhores são as suas condições de vida. Nesse sentido, a maioria da população de Belo Horizonte tem no mínimo o segundo ciclo do fundamental completo ou mais, enquanto em Governador Valadares, um pouco mais da metade da população tem esse mesmo grau de instrução, mas ainda apresenta níveis altos em relação à falta de instrução ou à instrução incompleta. Assim, a chance de você e seus filhos terem acesso à educação é maior na capital. A renda média domiciliar per capita de Governador Valadares era de aproximadamente R$ 656, enquanto em Belo Horizonte era de aproximadamente R$ 1.455. Todas eram acima do salário mínimo, que em 2010 era de R$ 510. Podemos afirmar, então, que a renda da capital é maior e que talvez você e a sua família teriam mais passes do RU morando lá do que em Governador Valadares. Mas aqui não estamos considerando que a vida na capital pode ser mais cara e, por isso, as pessoas necessitem de uma renda maior. O saneamento básico tem alta influência na saúde e qualidade de vida de uma população. Segundo o censo de 2010, nas duas cidades, mais de 90% dos domicílios apresentavam abastecimento de água por rede geral e coleta de lixo por um serviço de limpeza. Assim, o saneamento das duas cidades não apresentavam diferenças exorbitantes e boa parte da população tinha acesso. Como mostrado nos gráficos, a probabilidade de o seu bebê ter um maior monitoramento durante a gestação é maior na capital, visto que as mães em sua maioria têm 7 ou mais consultas pré-natal. As principais causas de internação geral na cidade de Belo Horizonte e a cidade de Governador Valadares, como mostrado na tabela, vemos que as causas são semelhantes, porém em ordens diferentes. Em Belo Horizonte, temos algumas doenças infecciosas e parasitárias em primeiro lugar. Já em Governador Valadares, lesões, envenenamento e algumas causas externas ficam no topo da lista. Agora, analisando as internações entre os sexos, vemos que mais homens são internados do que mulheres, excluindo os dados de gravidez. E aqui, temos os principais motivos de internação por faixa etária. Entre menores de 5 anos, temos causas diferentes. Em BH, malformações e anomalias cromossômicas aparecem na tabela. Já em Governador Valadares, não. Entre adultos, em ambas as cidades temos os mesmos motivos de internação. Como principal causa, temos lesões e envenenamento. E em idosos, os mesmos, porém aparecendo em primeiro lugar internações causadas por doenças do aparelho circulatório. Observou-se que das principais causas de mortalidade, ou seja, de morte na cidade de Belo Horizonte, foram da categoria doenças do aparelho circulatório, sendo doenças cerebrovasculares e doenças isquêmicas do coração, retratando diretamente a incidência dessas doenças devido a fatores de risco, como tabagismo, hipercolesterolemia, diabetes e sedentarismo, entre outros. Considerado um problema de saúde pública, a proporção do total de mortes em BH e Governador Valadares sobre essa causa foram cerca de 21,42% e 24,26%. Aqui desconsiderando a Covid-19. Repete-se a mesma taxa de mortalidade a nível nacional. Avaliou-se também que na cidade de Governador Valadares a principal causa foi de doença do aparelho circulatório também, variando apenas um tipo de doença com mais mortes, doença hipertensiva. Com os mesmos agravos, a população de Governador Valadares contém as mesmas problemáticas, só que adicionando-se agora a má alimentação. Em análise, descobrimos que o percentual de mortalidade é maior em homens do que em mulheres, diretamente relacionado à falta de procura biomédica, em alguns casos à falta de informação ou até mesmo o medo, revelando que mulheres cuidam-se mais. A vida pode oferecer diferenças discrepantes no estilo de vida de uma criança ao nascer. Algumas crianças vão ter acesso à educação, alimentação, internet e bons brinquedos, e já outras não irão completar nem os 365 dias de vida. Nessa ótica, temos uma tabela que mostra o número de natimortos a cada 1.000 habitantes de Governador Valadares e da capital de Belo Horizonte. Logo, podemos observar que em um município com menos estrutura, como em Governador Valadares, o número de natimortos consegue superar Belo Horizonte,
tendo 4 mortes em neonatal tardia e 3 mortes em pós-neonatais, a mais que BH. As 4 principais mortes nesse período curto de vida desses bebês são algumas afecções originadas no período perinatal, além de malformações congênitas e deformidades e anomalias cromossômicas, entre outras que estão na tabela. Vale ressaltar que as condições socioeconômicas impactam a vida de muitos indivíduos, até mesmo antes de completar dias de vida. Nas seguintes tabelas, irão ser feitas um comparativo entre as principais causas de mortalidade entre a capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte, e uma cidade do interior do estado, que é Governador Valadares. Como mostram as tabelas, ambas estão com problemas do aparelho circulatório em primeiro lugar, diferenciando apenas na causa da doença, que na capital são doenças cerebrovasculares e no interior do estado são doenças isquêmicas do coração. Agora, comparando as principais causas de mortalidade entre as duas cidades por sexo, não há muitas diferenças, apenas para os homens que, entre as causas, estão causas externas de morbidade e mortalidade e para mulheres, doenças do aparelho respiratório. Agora, na cidade de Valadares, além dos números de óbitos por residência, não aparecem diferenças nas causas de mortalidade entre homens e mulheres, como mostram as tabelas. E por último, um gráfico mostra as porcentagens do número de partos cesáreos nas duas cidades. Belo Horizonte aparecendo com aproximadamente 46% e Governador Valadares com 63% aproximadamente.